Meu nome é Juliana Gonçalves e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre como recrutar pessoas com deficiência para testes de usabilidade. Esse é um case bem legal que a gente está desenvolvendo ainda no Grupo Boticário. Então, trazer uma experiência que a gente está tendo atualmente aqui no time. Falando rapidamente sobre mim, tá? Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, e eu tenho um óculos que é bordô, bem escuro, assim, quase preto. E hoje eu tô com uma blusa toda preta também, de manga comprida, porque tá bem friozinho aqui em Floripa, e eu tô com o crachazinho do TDC pendurado aqui. E no meu fundo, uma parede branca aqui da sala do TDC mesmo. E aí, assim, falando rapidinho sobre mim também, eu tenho 28 anos, eu sou formada em comunicação digital e eu sou gaúcha de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu atuo como Product Designer desde 2015, mas foi em 2018, um dia que eu estava em um evento parecido com o TDC, e eu assisti uma palestra sobre acessibilidade, foi quando eu conheci o tema e, tipo, literalmente naquele momento eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer, assim. Eu já gostava muito da profissão que eu tinha, né, já era UX, já estava muito satisfeita, mas, assim, aquele dia eu entendi quase uma vocação, assim, de vida. Desde então eu tenho estudado e me especializado no tema e atualmente eu trabalho como especialista em design inclusivo no Grupo Boticário e eu estou muito feliz em fazer parte do DLC, então muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui. Então, falando um pouquinho aqui sobre esse case, né, que a gente está trabalhando agora no Boticário. Para quem é designer, já está acostumado que tudo começa com um problema, né? Ou vários, dependendo, né? E aí no GB a gente tinha uma questão que a gente sempre tinha muita dificuldade, que era a gente queria testar os nossos produtos e as nossas entregas, né, do time de UX com pessoas com deficiência. Então a gente tem muita sorte que o pessoal lá é super engajado nesse tema, mesmo quem não tem tanto conhecimento é super interessado em conhecer e aprender mais sobre acessibilidade. Mas mesmo querendo testar, mesmo querendo incluir essas pessoas, a gente tinha aí quais eram as nossas dificuldades, né? Primeiro, encontrar essas pessoas, principalmente quando o perfil que a gente precisava recrutar para as pesquisas, ele tinha diversos critérios. Então, às vezes, não era só ser uma pessoa com deficiência, precisava ser também, vamos supor, precisa ser uma mulher com mais de 40 anos, que seja de baixa renda, por exemplo, classe social B ou C. Então, cada critério que a gente precisava acrescentar ia dificultando ainda mais. E aí também considerando que, por exemplo, eu não sou uma pessoa com deficiência. Como eu atuo nessa área, eu conheço várias pessoas com deficiência, mas, no geral, a gente vive em bolhas, né? Então, como que a gente chega nessas pessoas quando elas não fazem parte da nossa bolha? Eu posso convidar alguns amigos, talvez, mas, né, quantas pessoas eu consigo ter acesso? E aí esse problema também levava a outro, que era o GB, quando eu falo GB é Grupo Boticário, tá, gente? O GB, ele tem colaboradores com deficiência, então eu trabalho com colegas meus que são pessoas cegas, tem pessoas surdas, e, enfim, vários outros perfis, mas a gente sempre chamava os mesmos colaboradores para ajudar nessas pesquisas. E aí o que acontecia? Eram sempre as mesmas 2 ou 3 pessoas que estavam ali em todos os nossos testes. Para quem trabalha com pesquisa, para quem é UX, sabe que esse também não é um cenário ideal, a gente não pode ficar testando todos os meus produtos com as mesmas pessoas, principalmente testar com pessoas que trabalham na empresa. Então, enfim, eles ajudavam ali, davam feedbacks muito importantes, mas não era o cenário ideal. Aí uma outra questão que a gente tinha também era a falta de perguntas específicas dos nossos cadastros. O que isso quer dizer? Até por questões de LGPD e de privacidade, né? A gente não faz perguntas, por exemplo, para quem vai se cadastrar no e-commerce do Boticário, para quem vai se cadastrar para ser revendedor ou para ser franqueado de alguma marca Boticário, por exemplo, a gente não tem perguntas específicas sobre, você é uma pessoa com deficiência, qual é a sua deficiência, etc. Porque essas são perguntas consideradas dados sensíveis, né? Então, a gente não faz esse tipo de pergunta. O que significa que a gente também não tinha acesso a essas informações e como chegar nesses clientes.
E, por fim, tudo isso resultava na nossa maior dificuldade, que era de escalar o recrutamento e a presença dessas pessoas nos nossos testes de pesquisas. Imaginem que o Grupo Boticário tem muitos designers, tem muitas squads, todas as squads estão fazendo teste de usabilidade, estão fazendo pesquisa, a gente tem um time de UX Research, então são muitas pesquisas todos os dias, e a gente tinha dificuldade, às vezes levava tempo para encontrar pessoas para uma pesquisa. Imagina conseguir escalar isso para várias equipes. E a gente também tinha o objetivo de não ficar só no time de UX, né? A gente tem várias outras áreas dentro do GB, enfim. E aí, a partir desse problema, a gente teve a ideia ali de começar a trabalhar, então, no que a gente chamou de base de recrutamento de pessoas com deficiência. E o que seria isso? O que é, né, essa base de pessoas com deficiência? É uma lista que a gente montou, tá? Com diversos clientes, com diferentes tipos de deficiência, os mais variados, que se cadastraram voluntariamente para participar de pesquisas, entrevistas e testes com o Grupo Boticário. E aí o objetivo dessa base é facilitar todo o nosso processo de recrutamento e conseguir, como eu falei, escalar, né, isso, para que essas pessoas possam participar de toda e qualquer pesquisa feita internamente. Essa é a nossa meta, a médio e longo prazo. E aí, quando eu falo toda e qualquer pesquisa, que nem eu comentei, é não só apenas do time de design, do time de UX, de todas as outras áreas também dentro do GB, que é uma empresa gigante, né? E aí, falando aqui rapidinho sobre como foi o nosso processo de criação. Foi um processo de erro, ajustes e muito aprendizado, tá, gente? O primeiro passo, aí talvez até algumas pessoas que estão aqui na sala me assistindo, talvez reconheçam esse formulário, talvez se lembrem de já ter respondido, porque teve bastante gente conhecida que se inscreveu. Mas, enfim, o primeiro passo que a gente fez foi montar um formulário de recrutamento com algumas perguntas. A gente usou o Google Formulários, que foi a ferramenta mais acessível dos feedbacks que a gente teve. A gente testou também no início outras ferramentas, mas o Google se mostrou satisfatório e funcionou certinho. E aí, nesse formulário, a gente faz algumas perguntas sobre deficiências, sobre neurodivergências, para conseguir entender o perfil dessas pessoas, né? Depois que a gente montou esse formulário, a gente começou a disparar em alguns grupos de WhatsApp e Telegram. Como eu falei, eu estudo a parte de acessibilidade desde 2018, então, para estudo mesmo e para ficar dentro da comunidade, eu comecei a me inserir dentro de grupos, e aí eu aproveitei e enviei assim, o link, sempre perguntando se alguém queria se inscrever, se alguém tinha interesse, ou se podia divulgar também para outras pessoas conhecidas. Tomando uma água aqui. Mas, enfim. E aí a gente também, além desses grupos de WhatsApp e Telegram, a gente também solicitou ajuda para algumas associações de pessoas com deficiência. Por exemplo, a Associação de Pessoas Surdas de São Paulo. Essa é a que eu me lembro mais de cabeça, mas teve outras, a gente entrou em contato por e-mail. A gente foi super bem recebido, funcionou bastante. E esse é um trabalho contínuo, tá, gente? A gente ainda tem muitas associações que a gente quer entrar em contato, e a ideia é que essa base continue aumentando indefinidamente. A partir dos primeiros envios, então, a gente começou a receber algumas opiniões, algumas sugestões de melhoria, que eu vou até dar um spoiler ali depois de como foi, e com esses feedbacks que a gente recebeu, a gente foi ajustando o formulário para melhorar. E a partir disso, que nem eu comentei, foram acontecendo novas rodadas de divulgação, que estão acontecendo até hoje. Essa base continua aberta e a gente ainda recebe inscritos. E aí, aqui, dando um spoiler aqui de alguns feedbacks que a gente recebeu, tá, gente? Eu estou mostrando aqui agora um slide em que tem os prints de algumas dos retornos que o pessoal mandou no próprio formulário. Então, os 3 primeiros são mais para comentar. A gente tem aqui, por exemplo, o primeiro, tá? Achei muito interessante essa iniciativa do Boticário, tomara que eu consiga me enquadrar em algum perfil. Obrigada por essa atitude. O segundo comentário.
É gratificante saber que essa empresa se preocupa com acessibilidade e diversidade. Contem comigo para futuros testes e pesquisas. E o terceiro comentário, que é formulário bastante acessível para pessoas com deficiência visual. Então, esses três primeiros eu trouxe, a gente teve vários outros, assim, elogiando, e eu achei muito legal porque, cara, a comunidade de pessoas com deficiência, sejam as pessoas surdas, sejam as pessoas com deficiência visual, enfim, todo mundo se mostrou muito receptivo para receber. E, assim, a gente sabe que são pessoas que costumam ser esquecidas, né? Principalmente quando a gente pensa ali no digital. Então, pouquíssimos sites são acessíveis. Então, quando a gente inclui essas pessoas, elas nos receberam muito bem, todas se mostraram muito dispostas e foi super legal. Então, foi super fácil também de conseguir recrutar essas pessoas. Além de, obviamente, né, ajudar a marca também, aí falando pela empresa e tudo mais. Mas aí eu trouxe também alguns feedbacks de melhorias, né? Porque para mostrar também como a gente foi aprendendo ao longo do processo. Um dos prints que eu tenho aqui é: eu reformularia várias perguntas. Odeio esse termo transtorno, acho tão ofensivo. E aí, uma das perguntas que a gente tinha no formulário inicialmente era: você é uma pessoa com deficiência ou com transtorno de comportamento, comunicação, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente de cabeça, depois a gente reformulou. E aí a gente tinha usado essa palavra transtorno, porque fazendo a pesquisa, a gente tem algumas deficiências que o nome oficial é transtorno. Por exemplo, o próprio autismo, né? Transtorno do espectro autista. Então a gente usou essa palavra e aí a gente recebeu esse feedback, não foi só de uma pessoa, foi de mais pessoas, dizendo que não gostavam tanto da palavra transtorno. Então a gente ficou perfeito. Apesar de o nome oficial, digamos assim, né, ser ali transtorno do espectro autista, por exemplo, se a pessoa acha ofensiva, vamos trocar isso. A gente está tendo feedback exatamente desse público, vamos tentar modificar essas palavras. Hoje a gente já fez esses ajustes, mas eu queria só trazer aqui alguns exemplos para vocês de como foi de fato tentativa e erro. Às vezes a gente fica com medo até de conversar com essas pessoas, de chegar nelas. E, na real, é extremamente importante que a gente faça exatamente isso, que é onde a gente vai aprender e conseguir ajustar. Aí, um próximo feedback que eu tenho aqui, que eu estou mostrando aqui nos slides agora é: na pergunta de tecnologia assistiva, faltou a opção de aparelho auditivo ou implante coclear. A gente tinha, uma das perguntas era uma lista lá, se a pessoa usava alguma tecnologia assistiva, e a gente esqueceu de algumas possibilidades. Tem tantas possibilidades, gente. E aí a gente ficou tentando trabalhar ali, pulei o slide sem querer, a gente ficou tentando trabalhar ali para não colocar tantas opções. Imagina, né? Para quem está usando leitor de telas, por exemplo, vai ficar um tempão ali ouvindo as opções. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixou algumas de fora e a gente teve esses feedbacks aqui. E, por último, uma que eu achei muito legal, o último print aqui, está escrito: não sei, sou surda de verdadeira. Não sabia, só achar que gostam, etc. O que é isso? Quando a gente leu esse feedback, a gente entendeu: essa é uma pessoa que fala Libras. E por isso que o jeito que ela escreveu aqui, ele está próximo do que é a comunicação em Libras, né? E aí a gente entendeu: olha, primeiro, o nosso formulário, ele está com as perguntas aqui, ele é acessível para pessoas com leitor de tela, por exemplo, mas quem só se comunica em Libras, quem não é oralizado, né, os surdos que não falam português, é importante a gente também sempre lembrar disso, talvez não entenda, ou se entender, tinha um campo aberto no final do formulário que era para deixar o feedback, talvez não consiga deixar o feedback. Então, por exemplo, esse foi o caso dessa pessoa aqui. Então, como que a gente consegue incluir isso também, sabe? Então, achei muito interessante. A participação de toda a comunidade foi incrível. E aí a gente começou a trabalhar nos feedbacks, fizemos alguns ajustes. E aí, o que a gente tem atualmente, tá? São dezenas de pessoas com deficiência que já se inscreveram para participar dessas pesquisas, sendo que os números atuais que a gente tem, não posso citar números inteiros aqui, mas falando um pouco de porcentagens. Dentro da base, a gente já tem 34% de pessoas que se definiram como pessoas com cegueira, 34% são pessoas surdas, e aí a gente tem pessoas falantes de Libras e não falantes de Libras, 12% são pessoas com perda auditiva, 8% pessoas com deficiência física, e aí ali a gente tinha um campo em que a pessoa definia exatamente qual era a deficiência física, né? Então a gente tem
essa informação também, 8% são pessoas com TDAH, 7,5% com baixa visão, 6% são pessoas autistas, 3% com dislexia, 2% com daltonismo e 1% com transtorno de desenvolvimento da coordenação, que a sigla também é TDC, né? A mesma sigla aí do nosso evento. E além dos tipos de deficiência, a gente também tem outros tipos de filtros disponíveis nessa base, aí para quando a gente precisar recrutar perfis específicos para os nossos testes. A gente consegue filtrar por tecnologias assistivas utilizadas por essas pessoas, pela faixa etária, então se a gente quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa com pessoas acima de 40 anos, acima de 50, a gente consegue ter esse dado. O gênero também, a região do país, a gente conseguiu recrutar pessoas de todas as regiões, e também a gente sabe, perguntamos a profissão ou a área de atuação das pessoas. Por quê? Em alguns testes, por exemplo, a gente precisa de pessoas que a gente entenda e que se entendam como mais heavy users, né? Alguém que está mais acostumado a usar a internet, a usar as tecnologias. Em alguns outros cenários, a gente pode precisar da pessoa que realmente não é usuário e tudo mais, e aí, então, a gente entende. Uma pessoa que trabalha com TI, ela talvez não seja o perfil ideal para a pesquisa X que a gente está tocando agora. A pessoa, enfim, e assim a gente consegue ir criando os nossos filtros para as nossas pesquisas. Aí aqui a gente tinha várias indicações, né, de como recrutar essas pessoas. Aqui, só trazendo alguns exemplos, a gente sempre sinaliza para todos os designers que quando forem entrar em contato com as pessoas dessa base, se for extremamente necessário o envio de alguma imagem, que sempre seja incluído o texto alternativo. E aí, essas recomendações acontecem principalmente por e-mail, mas algumas pessoas também são recrutadas por WhatsApp. E aí, enfim, de qualquer maneira, sempre inclui um texto alternativo. Ah, mas no WhatsApp não tem como fazer isso nativamente. Beleza, envia a descrição da imagem. Enfim, de qualquer maneira, o importante é que a imagem seja descrita. Os links a gente solicita sempre para que sejam enviados linkados no próprio texto, não soltos, para que, por exemplo, o leitor de telas não fique lendo http, enfim, e assim vai indo. E evitar o uso de emojis. Emojis, para quem não sabe, né, a diferença de emojis e emoticons. O emoji é a figurinha mesmo, e os emoticons seria, aqui eu trouxe o exemplo, né, o emoji seria o coraçãozinho, aquele que é vermelho, bonitinho, que a gente tem nos sistemas operacionais, e um emoticon seria o S2, por exemplo, ou aquele sinal de menor que com o número 3, que forma um coraçãozinho, né? Os emoticons são os sinais de pontuação que formam desenhos. Então, a gente sempre diz, evitem isso para facilitar a vida das pessoas que usam leitores de tela, principalmente. E para falantes de Libras, a gente sempre solicita que a pessoa que vai fazer o recrutamento envie o vídeo em Libras e mais o texto em português com a transcrição. E sempre deixando claro que a gente tem a participação de intérpretes de Libras em todas as nossas pesquisas, tá? Em todos os nossos testes. E daí aqui, no slide que eu tenho agora, tem um videozinho rápido, ele não tem áudio, então vocês de fato não vão ouvir nada, mas é só um exemplo aqui, é a minha colega Elisane, que ela é UX Researcher lá no Boticário, e ela está fazendo a sinalização em Libras de uma mensagem de recrutamento que a gente enviou para uma pesquisa que a gente realizou lá. Então, é assim que a gente faz o envio das mensagens, tá? Para pessoas que colocaram ali no formulário que são falantes de Libras, a gente oferece as duas opções, tanto o vídeo em Libras quanto o texto em português, e aí, a maneira como elas preferirem se comunicar, a gente atende. Eu não sei se o vídeo carregou, eu acho que sim. Mas, enfim, não precisa mostrar todo ele, é só para dar um exemplo da mensagem da Elisânia ali fazendo a sinalização. Dito isso, a gente tem alguns próximos passos. Essa é uma entrega que eu, pessoalmente, particularmente, tenho muito orgulho. E foi uma entrega muito legal e que já tem sido muito usada. E ela é uma das grandes metas assim, do nosso time para esse ano de 2003, porque a gente tem muitos objetivos com ela. E aí, trazendo algumas, tá? A primeira, e talvez a principal, é que a gente funcionou tanto essa base, essa iniciativa deu tão certo,
que agora a gente quer expandir, a gente não quer que seja só uma base de recrutamento de pessoas com deficiência, a gente quer que seja uma base de diversidade, que inclua outros grupos subrepresentados, como pessoas LGBTQIAPN+, pessoas não brancas, pessoas com mais de 60 anos. Então, todos os grupos subrepresentados, a gente está, de fato, trabalhando para que a gente faça design inclusivo de verdade, né? Além disso, né, a gente também quer expandir para as diferentes áreas de negócio do GB. No caso específico do Boticário, a gente tem que seriam essas áreas de negócio. Além dos clientes que são os usuários dos produtos, que compram na loja, que compram nos e-commerce, a gente tem franqueados, os revendedores, os consultores. Então, o modelo de negócio do GB tem esse outro perfil de clientes também. Além disso, a gente também quer, obviamente, continuar aumentando o número de pessoas cadastradas na nossa base. E aí, eu trouxe aqui também uma das nossas metas, que é regravar ali as traduções para Libras, o vídeo que eu mostrei da minha colega Elisane fazendo o convite, a gente quer regravar, porque como a gente está aumentando agora essa base para uma base de diversidade no geral, a gente reformulou as perguntas, incluiu várias outras, e agora a gente vai precisar refazer vídeos ali para exatamente ser acessível às pessoas que só falam Libras, né? Que não se comunicam em português e tudo certo. E aí as últimas metas que eu tenho aqui no slide, que são um pouco atrevidas até, porque são, de fato, muitas pessoas nos times do GB, mas uma das nossas metas é incluir pessoas com deficiência, pessoas negras e LGBTQIAPN+, em todos os nossos testes de usabilidade realizados pelo time de UX. E também incluir essas pessoas em todas as pesquisas realizadas pelo time de research. E aí é sempre importante, eu gosto sempre de falar que, às vezes o pessoal vem conversar com a gente e pedir bem assim, eu preciso falar com pessoas que compraram produtos do Boticário e pessoas com deficiência. E a gente fica tipo assim, mas elas são as mesmas pessoas, né? Pessoas com deficiência podem comprar produtos do Boticário, não são públicos diferentes. As pessoas com deficiência, elas estão inseridas em todos os outros públicos. Então, eu preciso entrevistar mulheres com mais de 60. Beleza, teremos vários tipos de mulheres com mais de 60, tanto mulheres LGBT, mulheres negras e mulheres com deficiência. Então, não é uma categoria à parte, não é uma categoria separada. É só uma característica do público que a gente quer que esteja inserido de forma natural nas nossas amostras de pesquisa. E aí, já finalizando aqui, todo mundo que está assistindo, se você faz parte de algum grupo subrepresentado, você também pode participar dessa iniciativa, tá, gente? Eu vou mandar o link aqui logo depois que terminar, ou se alguém da produção conseguir pegar, no slide que eu estou mostrando aqui agora, tem um QR Code com o link para o formulário de recrutamento, já da base de diversidade. Mas se não conseguirem enviar, logo depois que eu terminar aqui, eu envio no chat. E aí, se você aí que está ouvindo é uma pessoa com deficiência ou neurodivergente, é uma pessoa LGBTQIAPN+, tem mais de 60 anos, ou é uma pessoa não branca, e aí a gente inclui, né, pessoas pretas, pardas, indígenas, amarelas, e tem interesse em participar, por favor, essa base está aberta aí para inscrição. Se você não é, ou enfim, se você não quiser participar, você pode também ajudar divulgando isso para quem quiser. E um detalhe importante que a gente sempre fala, que é quem não gosta, né? Toda vez que a gente chama vocês para participarem de alguma pesquisa ou teste com a gente oferece brindezinhos do Boticário ou vale presente. Então, quem não gosta, né? Aqui no evento tinha um stand do Boticário que estava dando um brinde e ontem estava a fila gigante, porque ganhava um brinde, acho que era um hidratante. Então, assim, eu mesmo entrei na fila, né? Mesmo sendo funcionária do GB. Quem não gosta? E aí, gente, só já fazendo o merchan aqui, se alguém tiver curiosidade, a gente vai também palestrar amanhã, tá? Dia 16, às 2 horas, na trilha do Grupo Boticário mesmo, que é a trilha de patrocinadores, falando sobre design inclusivo, sala espelha de acessibilidade. Foi uma pesquisa com pessoas com deficiência que a gente fez, usando essa base de recrutamento. Todas as pessoas que a gente chamou foi através dessa base, então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser eu, a Janaína Bernardini, que é muito conhecida na área,
vocês devem conhecer ela já pelo nome, e a Elissane, que foi a pessoa que apareceu no vídeo anterior ali, fazendo o convite em Libras. E, enfim, se alguém tiver dúvidas, fico aberta aqui a receber vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Tem um QR Code aqui na tela, no slide que eu estou mostrando, com o meu LinkedIn, mas eu também envio o link ali no chat logo depois. E, enfim, muito obrigada, gente.
O slide, só me apresentando, né, quem sou eu, fazer aqui minha audiodescrição. Sou um homem de 1,80 m, pele cor parda, cabelo bem curtinho, com os cabelos brancos já, porque eu tenho 2 filhas pequenas e as meninas têm energia, muita energia para gastar. Tenho a barba aqui por fazer, né, mal feita, e estou usando uma camisa cinza, com um crachazinho aqui no TDC, uma calça jeans e um tênis preto. E vou no fundo branco, tá? Numa parede de fundo branco. E aí, assim, eu tô apresentando o slide, tá? O slide todo na cor azul, tá? Sem nenhuma figura, nenhuma imagem. Um texto dizendo quem sou eu, né? E um íconezinho de um bonequinho aqui, de um avatar aqui no fim. Pronto. Aí eu passei para o próximo slide. Slide também, todos os slides, tá? Meus slides são de cores com fundo azul, né? E nesse slide aqui em específico tem um ícone aqui do Teatro Amazonas, referenciando de onde eu venho, tá? Meu nome é Bruce, né? Como já tenho que falar. Eu sou natural de Manaus, do Amazonas, né? E aqui eu tô em Florianópolis, está muito frio, muito frio. A menor temperatura que eu chego lá onde eu moro é 32 graus, 29 no máximo. Aqui está 17, eu estou congelando. E é assim, eu sou formado, né, em design. Na minha região, a gente tem o Polo Industrial de Manaus, e lá na época que eu fui, né, assim como todo jovem ali, um pouco indeciso sobre o que fazer, de faculdade, sobre que carreira quer seguir, lá tem a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e eles tinham um curso de design industrial. Inicialmente eu não queria fazer, porque era muito voltado a produto físico, né? Eu queria algo mais voltado na época que estava surgindo ali o boom do celular, ali do iPhone, né? Então eu procurei uma coisa mais específica. Então achei um curso de design com ênfase, né, em interface digital, né, na época na faculdade FUCAP. Até desculpa eu estar um pouco assim, porque como eu falei, eu vim de Manaus quente, eu peguei um choque térmico imenso quando eu vim para cá. Eu acho que eu estou querendo ficar gripado. Então vamos lá, vai dar tudo certo. E aí, depois da minha formação, né, em design, eu fui fazer um mestrado, né, um mestrado profissional, que é um mestrado mais voltado para o mercado, de design, né, aprendendo muito sobre metodologias, parte específica de processos de produto. E aí, assim, na minha experiência, né, nessa área, vem, cara, desde de microempreendedor, tá? Eu trabalhei no ramo de serigrafia, então, assim, meu primeiro emprego ali no ramo de design, digamos assim, foi com confecção. Trabalhei com vestuário, desenhando vestuário, e a parte também de serigrafia, que é a parte de pintura desse vestuário. Então, foi uma experiência muito, muito boa. Eu sempre fui muito curioso, tanto em desmontar brinquedo quanto no processo. Então, nessa empresa que eu trabalhei inicialmente ali, eu aprendi todo o processo, né, de confecção. Foi quando eu abri minha própria empresa. Achei que estava preparado, não estava. Em 21 anos eu consegui falir a empresa, mas foi uma experiência muito boa, relacionada ao processo, todo o processo que passa dentro de uma empresa. E aí, trabalhei muito na parte gráfica, vim ali do gráfico, na parte de criação de cartão de visita, folder, convite de aniversário. Até hoje eu faço convite de aniversário, né? O pessoal acaba pedindo. E aí a parte também, depois eu voltei para a parte de interface mobile, trabalhei com web, trabalhei também com TV, aplicativo de TV, logo no início ali das Smart TV. Trabalhei com TV também em celulares, né? O pessoal na época falava muito que iam substituir, né? A TV do celular ia substituir a TV grande, mas não foi o caso. Trabalhei com embarcados, porque eu trabalhei no projeto, foi no kit multimídia do carro da Fiat. E aí também trabalhei em vários segmentos de varejo, em empresas de varejo, aí consultorias e por último agora participei de projetos de instituição financeira. E aí falei um pouco de mim. Agora eu vou falar sobre o processo, né, de teste de usabilidade ali. Eu passei para o próximo slide também com fundo azul, né, e aí um pontinho escrito no início de tudo. O início de tudo foi assim, veio muito da minha experiência, tá? Porque eu tive um contato muito forte com minha avó, que ela acabou tendo um acidente, aí ela virou cadeirante, e eu acho que a gente só tem um olhar mais específico
para alguma causa quando a gente passa por algum tipo de experiência. E eu acho isso errado, eu acho que a gente devia sempre olhar para todos os lados ali, falando em questão de experiência do produto, tanto digital quanto físico. Mas o meu início começou assim, né? Então eu comecei a dar mais visibilidade em relação a isso. Foi quando eu fiz minha dissertação de mestrado, foi baseado um pouco nisso. Então eu utilizei a tecnologia de realidade virtual, né, o óculos NVR, para proporcionar qualidade de vida, né, para idosos acamados de um centro de apoio ao idoso, né, como o pessoal normalmente fala, um asilo, mas eu não gosto desse termo, as pessoas chamam de centro de apoio ao idoso. E aí foi quando começou assim, minha visão mais sistemática ali em relação à acessibilidade, né, como tudo não é acessível e não é inclusivo. E aí foi quando eu comecei a estudar bastante relacionado a isso. E aí, sempre que eu entro na empresa, eu procuro fazer um pouco, né? Por mais que a empresa não tenha essa cultura, eu tento fazer. E aí, eu trabalhei em um projeto PFM, de um banco, né? Que é PFM significa, né, traduzido em português, questões de financeira, né? Agora até esqueci o termo, alguma coisa financeira. Então, o produto era para dicas financeiras para os clientes. E aí, dentro desse produto, a gente tinha um time de qualidade, né, que trabalhava em dupla, né, um não visual e um visual. Né, então, esse trabalho deles em dupla, fazendo teste de qualidade dentro do aplicativo do produto. Então, e aí comecei a conviver muito com isso, e comecei a perceber que tinha muita dependência da pessoa cega com o par, né, visual, para que ele pudesse fazer aquela leitura daquela tela. E aí, assim, eu me aproximei muito deles, né, e até a pessoa cega era o Renan, que era uma empresa terceirizada, e eu sempre batia papo com ele, tentando entender mais do que eu poderia fazer para melhorar tanto a acessibilidade do produto, né, e do que eu não poderia fazer. E aí, assim, a partir disso, comecei a fazer testes de usabilidade do produto, mas eu sentia falta de um recorte de pessoas que não tinham, né? Então, a gente testava acessibilidade por exemplo, contraste de fonte com fundo, ou utilizando alguns plugins né, utilizados no Figma, que é um software, né, que o designer usa muito para prototipar as telas. Então, assim, não tinha muita coisa que eu pudesse fazer, né, porque o suporte do Figma não fazia a leitura de texto. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia fazer um teste de usabilidade para pessoas cegas, até um quarto recorte, pessoas cegas, com daltonismo, com dislexia e com autismo. Né? Eu queria fazer um teste inclusivo ali com essas pessoas. E aí começou a minha saga de recrutamento, né? Como que eu vou fazer isso? Sendo que não tem nem ninguém dentro da empresa que tinha feito. Primeiro eu tive contato com a parte, né, do time que fazia essa parte de pesquisa. Então eles tinham um banco ali de pessoas específicas para recrutamento. E aí eu pedi pessoas, né, daquele perfil e elas não tinham. Eles falaram que, assim, esse perfil a gente só pode fazer entrando em contato com uma outra instituição e isso teria um valor muito alto e o projeto não poderia pagar. E aí, a partir daí, já tive o primeiro e o terceiro, né? Mas aí, em todo bom brasileiro, não desisto nunca. Eu comecei a ver possibilidades do que eu poderia fazer. Então, vou pensar num teste de guerrilha aqui mais próximo, com pessoas da empresa, mas vou tentar entender um pouco primeiro como que eu posso fazer isso. Né? E aí, o design hoje já tem muita função acumulada, e aí mais uma que eu tive que fazer foi tentar entender um pouco da LGPD, né? E aí eu acabei entrando em contato com o time do jurídico da empresa que eu trabalhava, um advogado e uma pessoa específica de LGPD mesmo, mas com um conhecimento maior ali, para tentar entender se eu poderia fazer esse recrutamento com clientes ou se eu poderia fazer esse recrutamento interno. Tentar entender um pouco mais sobre isso. E aí, pô, assim, consegui entender, né? Eu não sabia que todo cliente, quando abre uma conta, por exemplo, ele vai ler aquele termo, né, de consentimento lá, está escrito que você pode ser recrutado para fazer um teste. Né? Então, todas as pessoas que têm uma conta ali
pelo menos nesse banco específico, tão aptas a fazer um teste. Eu só precisava de um termo de consentimento assinado. Mas eu não queria entrar em contato com clientes naquele primeiro momento, porque era um teste piloto. Nunca ninguém tinha feito, eu não sabia qual seria o resultado. E aí eu entrei em contato com o RH, recursos humanos ou capital humano, nos lugares que falam diferente. Mas entrei em contato com eles para entender se tinha esse perfil dentro da empresa. E tinha uma chave específica lá, PCD, onde tinham algumas pessoas, só que não tinha mapeado qual tipo de perfil dessas pessoas, qual tipo de necessidade que elas tinham. E aí o que eu tive que fazer? Eu fiz um formulário, com algumas perguntas, tentando entender se as pessoas tinham vontade de fazer parte desse teste. Então eu expliquei qual era o produto, que tipo de teste eu estava pensando em fazer, e o que isso poderia beneficiar o produto. E para que pareça, assim, cara, teve uma adesão quase 100%, eram 15 pessoas que estavam na chave, 12 pessoas responderam que sim, que queriam participar. E aí depois eu enviei um outro formulário, perguntando qual era o perfil dela, qual horário que ela poderia fazer esse teste. E aí, beleza. Isso, consegui fazer o recrutamento, passei para a LGPD, passei por tudo, consegui a chave das pessoas, consegui marcar o horário, consegui o perfil que eu queria. Mas e agora? A partir daí, o que eu faço? Como que eu vou fazer esse teste de fato, de usabilidade com esse produto? Para pessoas visuais, legal, eu tenho o Figma, eu consigo fazer um protótipo ali, eu consigo coletar o feedback também. Mas para pessoas cegas, como que eu posso fazer um protótipo acessível ali, que tem um leitor, e que pudesse navegar para esse protótipo? O software que eu uso, que é o Figma, não tem suporte, ainda que eu conheça, até o momento que eu pesquisei, não conheço nenhum. Então, o protótipo ali não faz a leitura dos textos. Algumas pessoas me falaram na época para usar algumas outras ferramentas também que não eram acessíveis. E até depois de fazer uma palestra dessa, uma pessoa me perguntou até se eu poderia usar algumas ferramentas no-code, que hoje você consegue pegar o protótipo do Figma, jogar para alguma ferramenta, por exemplo, o Bubble, que é uma ferramenta no-code, e aí você consegue pegar aquela interface ali e passar toda para um código HTML, e aí ele consegue fazer essa leitura. Mas na época eu não tinha esse recurso, não tinha dinheiro para gastar em licença de software, eu tive que procurar outros meios. E aí, eu estou no slide, que eu passei o slide, eu tenho um slide com fundo cinza, e aí escrito aqui no título Spec de Acessibilidade. E aí ao lado eu tenho uma tela do aplicativo, onde eu tenho ali escrito Finanças, eu tenho ali uma aba com resumo de categorias, aí abaixo ali eu tenho dicas de finanças, no título, eu tenho a própria dica em si, o texto, que bom te ver por aqui. Nesse espaço vamos deixar dicas financeiras para você. Aí tem um botão Vamos Lá e um componente de paginação, chamado componente de carrossel. E aí, essa spec de acessibilidade já é utilizada no projeto onde a gente passa essa spec para o time de qualidade e para o desenvolvedor fazer ali na documentação de desenvolvimento a literal que vai ser lida para aquele componente específico. Então, eu vou dar até uma lida aqui para vocês entenderem um pouco mais. Eu tenho ali um número 1, que está acima do título Dica de Finanças, e aí o texto está escrito, deve ser identificado como o título de nível 1. O leitor deve ler como Dicas de Finanças. Então, está especificando como o leitor ali, do Android, que é o VoiceOver, vai fazer a leitura desse componente de título. Então, ali eu também tenho o que é mais complexo, é o componente de carrossel, que está ali, o componente de carrossel número 4, e começa o texto explicando sobre o componente. Os itens do carrossel precisam ser agrupados em forma de lista para que a sua literal identifique a quantidade de itens existentes. Próximo item, a leitura dos elementos ocorre de forma sequencial. Isso significa que o item seguinte começará a ser lido apenas após a leitura de todos os elementos do item anterior. Aí o próximo item, caso a dica seja a primeira, este item deve ser identificado como desabilitado. Você está falando do item ali de setinha, que é o item onde você passa para a direita ou para a esquerda. Então, caso você esteja no primeiro slide ali, do carrossel,
o botão, né, da setinha para a esquerda vai estar desabilitado. Então eu digo, né, ali que ele vai estar desabilitado. Aí o próximo item deve ser identificado como um botão, e sua literal deve ser dica anterior. Então ele está desabilitado, mas o botão tem a literal dele de dica anterior. Aí, no próximo, né, o elemento deve ser lido de acordo com a sua posição. Eu estou falando ali que tem um componente de 1 e aí uma barrinha até 4. Né? Então, o elemento deve ser lido de acordo com a sua posição. Exemplo, dica 1 de 4. Ou dica 4, né? Dica 1 de 4. Né? Eu botei por extenso aqui. Aí, caso a dica seja a última, né, o próximo componente ali de seta direita, ele deve ser identificado como desabilitado. Ou seja, se eu passar todos os itens ali até o último item para a direita, ele deve ser lido como desabilitado, porque eu já não tenho mais itens para passar. E aí, ele deve ser identificado o próximo item como um botão, sua literal deve ser próxima dica. Então, né, se eu tiver um botão ali de seta para a direita, ele deve ser identificado como um botão próxima dica. Tá, tendo em vista, né, que eu tenho essa spec aí, eu já fazia isso, né, para entrega do time de qualidade e time de desenvolvimento, pensei, beleza, já que eu não tenho nenhuma ferramenta acessível, eu vou construir um protótipo de texto, então baseado nessa spec de acessibilidade. Mas eu encontrei algumas dificuldades porque é um texto muito técnico. Então, algumas pessoas não entenderiam, né, sobre o que seria uma literal, o que seria um botão, um componente de carrossel. Então, eu pensei assim, cara, o que eu posso fazer para tentar editar esse texto aqui e fosse um texto, né, mais compreensível, digamos assim, mais entendível. E aí eu tive um trabalho com o pessoal de UX Writer, né, para tentar descrever isso de uma forma melhor. E junto com eles, eu cheguei nesse protótipo, estou mostrando aqui um slide, o título do protótipo, e aí praticamente a mesma tela anterior, né, de finanças com a dica, mas mais abaixo ela está mais completa, então tem a parte de balanço mensal ali, tem alguns valores, né, um resultado de uma subtração, e logo abaixo a gente tem ali também um componente ali de botões, né, normalmente fica em aplicativos de botões ali de ações que fica embaixo. E aí, a partir daquela descrição técnica lá daquela spec, eu fiz essa outra descrição. Vou dar uma lida para vocês. Esta tela de minhas finanças com fundo na cor branca. Então, eu especifico que a tela toda tem uma cor de fundo, né, com cor branca. Aí eu falo, elementos que compõem o visual. No topo alinhado à direita, eu tenho 12 botões. Eu estou falando da aba, né, resumo, e aí eu boto entre parênteses selecionado, e ao lado, categorias. Eu digo, abaixo, alinhado à esquerda, um texto resumo semanal. Terceiro item, abaixo, o texto resumo semanal foi atualizado. Vem ver as novidades da sua vida financeira. Quarto, botão Vamos. Quinto, componente de paginação indicando página 1 de 4, com 12 botões, dica anterior e próxima dica. Abaixo, um texto alinhado à esquerda, meu balanço mensal, e ao lado um texto de 21/9 até hoje. Item 7, texto. Suas entradas superam suas saídas em R$2.000. Item 8, um card com a logo do banco, alinhado à direita, com um texto abaixo, entradas R$10.000, saídas R$8.000, e o resultado da subtração desses valores, R$2.000. Item 9, no final da tela, uma fileira de botão na horizontal. Os botões são botão 1, início, botão 2, extrato, selecionado, botão 3, transações, botão 4, produtos, botão 5, ajuda, e aí abaixo, final da tela. Então, eu consegui fazer uma descrição, né, e aí antes de passar para o teste, eu validei com o pessoal de acessibilidade lá. E confirmaram ali que dá para fazer uma leitura, dá para entender. E aí, né, beleza, tem o protótipo, né, meio que validado ali, o pessoal. Já tem um recrutamento, tem as pessoas, né? Fiz o roteirozinho de como eu faria toda essa parte dessa tarefa, o que os clientes, né, as pessoas que vão fazer o teste teriam que fazer nesse protótipo. Beleza, tenho tudo aqui. E agora, né? Como que eu vou fazer esse teste? Com que ferramenta eu vou utilizar? E aí, assim, como a gente utilizava o Teams, né, o Teams ele também faz essa leitura de
de texto, né? Então, eu consigo conversar com uma pessoa não cega, né, por texto ali, e ela consegue fazer leitura, né, dinâmica ali desse texto. Então, eu pensei, vou fazer o seguinte, né, vou pegar esse texto dessa tela descritiva ali, eu vou copiar e vou colar, né, a pessoa faz a leitura, eu digo para ela, eu digo não, ela faz a leitura, ela me diz qual ação ela quer tomar dentro do protótipo, e aí, dependendo da ação, se ela tiver uma sequência, eu copio e colo o próximo texto da tela, da próxima tela. E aí, sucessivamente, né, eu vou fazendo isso. Então, a cada interação que ela tem com aquele protótipo, eu vou copiando e colando a próxima tela, o próximo feedback. E aí, fiz todo o teste, foi assim, eu acho que para mim, né, como foi um teste que eu fiz, digamos, sozinho, né, porque a empresa não poderia priorizar isso devido a muitas atividades que tinham mais priorizadas na frente, né, e não sabiam qual tipo de resultado eles iam esperar relacionado a esse teste. Eu tive que fazer ali meio que, não por baixo do pano, digamos assim, porque eu tinha comentado com o PM, com o PO, mas eu tive que fazer um a mais, né? E aí eu pedi para as pessoas que querem fazer isso dentro da empresa, que não tem essa cultura, façam, se vocês querem fazer, façam um pouco a mais, né? Porque nem sempre a sua ideia vai ser comprada por todos da equipe. Então, se você consegue fazer isso, não vai ferir nenhum tipo de lei de LGPD, você não pode divulgar esse resultado, né, para a equipe desse jeito, você só traz os resultados, você não pode trazer quem foi que fez, nome, qual tipo de perfil dessa pessoa. Então, assim, você não pode trazer muita informação, mas você traz o resultado. Então, você pode fazer isso de uma forma. Se você tiver uma ajuda, melhor ainda, porque quando você está fazendo um teste desse, você precisa de mais pessoas, até para não fazer anotações, para ter um suporte ali, né? Nesse teste eu não tive muita ajuda, mas eu consegui gravar, né? As pessoas concordaram em fazer a gravação do teste, para minha sorte, porque aí eu pude rever depois do teste e fazer as devidas anotações. Então, assim, de novo, né? Se vocês querem fazer a diferença, se a empresa não comprar a sua ideia, você acha que vai ter um resultado bom, vai ali comendo pelas beiradas, vai tentando convencer as pessoas, vai trazendo resultados, e no final você acaba trazendo fazendo uma diferença. Não só para as pessoas, né, terem mais produtos acessíveis, mas para a própria empresa. Ter um produto que possa ser utilizado de fato. E aí, terminando, né, eu tive resultado, eu trouxe até alguns textinhos aqui que foram falados pelas pessoas, né? A pessoa que tinha autismo falou, está explicando que dentro do produto, o que queria validar era a percepção das pessoas do texto, da dica em si, ali, né? Se ela entendia aquela dica, e se o componente estava visível, digamos assim, né? Eles queriam mais visibilidade daquele produto. Aí, o que os stakeholders me falavam, né? As pessoas que estavam envolvidas ali, né? Vamos aumentar o texto, né? Vamos botar uma cor mais chamativa, vamos aumentar o botão, vamos fazer alguma coisa que chame a atenção. Mas aí o resultado não foi esse. Né? Pessoal, o time falou assim, o texto é muito grande e não me chamou a atenção. Fui direto para os números para ver o resumo. Se fosse um dia normal, eu não iria acessar dicas e me aprofundar. Ou seja, o texto em si, grande, não traz uma visibilidade. Né? Então, depois algumas coisas que eu modifiquei, né, para que tivesse uma visibilidade, trazer um tamanho de fonte, né, digamos, confortável para a leitura, diminuir um pouco a quantidade de texto, né, porque normalmente você acessa aplicativo de banco, por exemplo, você não quer ler texto, você quer ver números, né, você quer ver se a tua conta está negativa, se você está com dinheiro, está no positivo, e é isso que influencia muito. Então, trazer um texto com tamanho de fonte, espaçamento, que sejam confortáveis para a leitura, isso aí, de certa forma, chama atenção, né, para a pessoa fazer a leitura. A pessoa da Autônica também falou, passou direto pelo texto, por mais que eu tivesse uma cor chamativa ali no texto, não chamou atenção, também foi direto para o número. E aí a pessoa cega falou que, cara, gostou muito da dica do resumo, ou seja, eu validei que o texto feito, né, em parceria com o pessoal de Light ali, era um texto acessível, tinha um entendimento bom, não tinha termos técnicos, a pessoa conseguia entender.
Ou seja, eu tinha que trabalhar muito mais na parte visual para pessoas que eram visuais, para conseguir chamar atenção, do que o próprio texto em si, o próprio conteúdo. E aí, assim, esse foi um dos resultados que eu tive, né? E aí passei isso para a equipe, foi muito bom o resultado, né, de todo esse teste. Eu sempre pretendo agora fazer teste para incluir essas pessoas, porque, de fato, né, por lei, essas pessoas têm direito a ter acesso, né, a aplicativos de banco, a qualquer tipo de aplicativo, a qualquer tipo de produto. Então, como eu disse antes, né, você vai fazer, você vai ter que fazer um pouquinho a mais, infelizmente. Hoje, o designer tem muitas funções, né? E até tem uns termos aí, o unicorn design, fox design, tem vários termos que estão usando aí para profissionais que têm que entender generalista ali, né? Tem que entender um pouco de tudo. E é bem mais complexo do que isso, né? Então, se você tem que entender muito de tudo, você acaba entendendo muito de nada, né? É muita coisa para absorver. E muitos processos de design para fazer, para que você consiga chegar numa interface. Já até me perguntaram na palestra anterior ali, que eu falei, se eu tinha um checklist de, de dicas para fazer componentes sensíveis. Falei, olha, se você não tem um design system, normalmente com uma empresa mais robusta tem né, a parte ali do A11Y, né, que é a parte de acessibilidade, feita toda em componentes, infelizmente você vai ter que aprender com a experiência. Tem vários guias hoje aí na internet, o Gaia, né, W3C, tem vários guias que você pode utilizar como um guia ali, né, mesmo, para fazer essa parte de acessibilidade, mas a experiência em si, e aí foi por isso que eu trouxe esse teste de usabilidade, não é um teste de acessibilidade, é um teste de usabilidade, né, só que com recorte com pessoas desse perfil. Então, assim, você consegue fazer muito feedback em relação a isso. A que componente você pode modificar, a que você pode fazer, e aprendendo com isso, você pode fazer, digamos, um design system acessível, né? Com componentes que você vai tendo aprendizado, que funcionam, e aí você vai guardando essa experiência, esses componentes, essa interface, para as próximas experiências. Então, esse conhecimento adquirido vai ajudar você a fazer produtos mais acessíveis de fato. Então, mas eu não sei por onde começar. Converse com as pessoas. Eu chamei o time muito de acessibilidade para perto de mim. Então, logo no início, cara, eu peço desculpas se eu falar alguma coisa, se eu fizer alguma pergunta besta, porque assim, eu estou tentando entender um pouco mais sobre acessibilidade e eu quero muito conversar com você, cara. A pessoa super top para fazer isso, então fala experiência, fala como é o dia a dia delas usando algum tipo de aplicativo, fala como pode ser feito, que tipo de dificuldade elas têm em relação ao produto. Então você vai adquirindo conhecimento também, conversando, né, trocando experiência. Então chame as pessoas para perto, conversem, troque experiência, e você vai conseguindo montar o seu processo. Não pode dizer, mas esse processo que você fez, será que não funciona para a minha empresa? Pode não funcionar. E aí, por isso que eu digo, converse com outras áreas, converse com as pessoas. Eu gosto muito de fazer grupo de beta testes. Que é isso? É um grupo que eu já tenho ali fidelizado, digamos assim, dentro da empresa, para que eu possa validar de forma rápida as coisas. Então, se eu construir um texto, um botão, e eu quero validar de forma rápida, assim, tem que fazer um teste de usabilidade maior, com o roteiro, gastar mais tempo, eu pego esse grupo de beta teste e faço esse teste mais rápido. Então, tem meios de você fazer isso, teste de guerrilha com pessoas, sei lá, de família, amigos, e tem como você validar isso de forma mais rápida, sem precisar ter um custo muito alto para a empresa. Então, você tem saídas aí para fazer. Eu acho que é isso, gente. Eu contei um pouco da minha experiência de como foi fazer um teste de usabilidade para pessoas desse perfil. Eu sempre pretendo hoje, a partir das minhas experiências, sempre incluir perfis diferentes. Porque se eu for validar sempre com o mesmo público, eu vou ter um produto nichado. E eu não quero isso. Eu quero um produto que tenha sempre mais adesão, né, e a empresa também quer isso, e que esse produto seja acessível, seja utilizado. Então, quanto mais acessível, melhor vai ser a utilização do produto. A gente está lembrando que pessoas têm algumas necessidades temporárias. Uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia de catarata, ela vai ter uma visão prejudicada por um tempo, então ela tem que ter um aplicativo que deveria já ser acessível para que ela possa utilizar naquele período.
Então, a gente não pode só pensar nas pessoas que têm essa necessidade, né, já permanente, mas nas pessoas que vão passar por algum tipo de acidente, vão precisar utilizar isso. Então, o produto não é só para essas pessoas, é só para todos. Então, a acessibilidade tem que vir desde o início do projeto. Se não vir, se você pegar um projeto legado, vai construindo aos poucos, e vai fazendo a diferença. Como eu falei, se você tem vontade mesmo, vai fazendo, vai pegando o tempinho que você tem ali, que você vai utilizar, vai escutar uma música, por vídeo, vai fazendo um processinho aqui, um processinho ali, vai testando. Você vai conseguir fazer um produto mais acessível, um produto melhor. Eu acho que é isso, gente. Eu coloquei ali no LinkedIn, no LinkedIn, né, tem o endereço, na LinkedIn, /in/, Bruce Rocha, né, botei também um QR Code ali para quem quiser já acessar direto. E acho que é isso, gente. Eu agradecer aqui por me compartilhar essa experiência, né, e que vocês possam também e aí divulgar e começar a fazer também esses processos.